Pessoal, há um retrocesso no controle de entrada de pessoas nos Estados Unidos e na Europa, porque eles voltam a cobrar dos chineses o teste do PCR do Covid negativo, né? Vou explicar um pouquinho para vocês qual a lógica disso, o que é que está acontecendo na China, por que os Estados Unidos e a Europa estão preocupados, né? Assim, primeiro aspecto, vocês têm que entender o seguinte: a política de Covid zero foi uma medida especificamente da China. Então, eles realmente jogaram muito duro com a Covid, teve mais restrição que qualquer lugar do mundo, né? No início da pandemia, né, ninguém sabia direito como estava funcionando, o que era e tal, isso até foi muito bem para eles, né? Eles desenvolveram várias vacinas, né, teve um controle bem. Depois, e aí muitos acreditam nisso, né, o resto do mundo todo foram tirando as restrições, né? E a gente viu que o mundo voltou à sua normalidade. Ah, Júlio, está morrendo gente de Covid. Sim, está morrendo gente de Covid, a vacinação cresceu bastante, o controle está melhor. Então, está no cenário que a gente vive ainda numa pandemia, mas relativamente sob controle. A gente sabe o cenário. A China não, ela manteve a política de Covid zero. Até algumas semanas atrás começou a ter protesto da população, que a gente não costuma ver na China. E revolta, né? Um cenário bem estranho para o cenário da China. E o governo mudou completamente a política. Deixou de ter a política de Covid zero, parou de fazer teste de PCR, e o que se viu lá na China foi um aumento muito grande de casos, internações, leitos hospitalares e UTI. E aí vem um grande problema. O problema não é essa mudança da medida, porque provavelmente, né, o mundo inteiro fez parecido, então não há muito que se criticar essa retirada das restrições. O grande fator é a falta de transparência. Então a gente sabe, pelo cenário ter mostrado, pela imprensa, até pelas medidas do próprio governo que ele anuncia de aumento de número de leitos na UTI, né? As imagens que às vezes aparecem de que não tem como, né? O mundo é conectado com a internet, de locais lotados, emergências lotadas. Então a gente sabe que a China está vivendo um mau surto desde o início da pandemia. Obviamente por causa de retirada das medidas de restrições, ninguém tem dúvida disso, né? Mas, por outro lado, né, isso feito com determinado controle ia ser o que ia acontecer e a China ia passar por isso, né? Um cenário difícil. Só que assim, os dados de lá não estão sendo mostrados para todo mundo. Isso gerou uma série de inseguranças. E a maioria dos países, né, em especial Estados Unidos, Europa e outros, começaram a falar: poxa, eu não sei o que está acontecendo lá. A gente sabe que é um país muito grande, há o risco de ter mutações, né? Os dados de lá não estão sendo passados com clareza, né? Pararam de notificar mortes, pararam de notificar para o mundo inteiro, né? O OMS tenta catalogar esses dados, né? Casos também de Covid, né? E a gente está vendo o cenário das emergências tudo lotado. E isso fez o mundo todo ficar inseguro e voltar atrás com essas medidas, né? Pelo menos eu sei dos chineses que estão vindo para o meu país como está o PCR dele, e aí evita mutações novas, tudo isso, tá bom? O cenário é basicamente isso. Júlio, a medida da China está sendo equivocada? Acredito que não. O mundo inteiro passou por isso, e toda vez que passa por retirada de restrição e tal, vai aumentar mesmo o número de casos, né? O grande problema de lá tem sido a falta de transparência, que tem gerado essa série de insegurança, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer mudança nesse cenário que apareça, eu falo aqui para vocês também, tá bom? Se surgir mutação nova, alguma outra novidade, eu aviso também. Um abraço.